Olá, vamos então dar início à nossa disciplina. Nessa primeira unidade, vamos discutir então a linguagem em sua perspectiva mais geral, certo? Vamos ter como tópico inicial a linguagem, língua e a norma gramatical. Vamos compreender essa língua dentro de um processo macro, né, que caracteriza-se como sendo chamada de linguagem, e, de certa forma, compreender que essa língua agora possui uma norma gramatical, certo? Daí, então, percebemos a questão da gramática enquanto a língua, propriamente dita, e sua regularidade. Em seguida, passaremos por uma questão de norma gramatical brasileira, e daí uma reflexão, né, acerca do que vem realmente a ser gramática, para que ela serve, para quem ela serve, por que ela está constituída, né? E pensarmos ainda o processo de língua, escrita e oralidade, a partir do que está sendo contemplado nessa norma gramatical brasileira, né, ou NGB, como também chamamos, e daí então pensarmos de que forma estamos percebendo esses processos de compreensão acerca do que viria a ser essa tríade linguagem, língua e norma gramatical. Passaremos ainda por um processo específico de caracterização de estudos da linguagem, a partir da concepção mais ampla, né, tentando compreender essa relação homem, animal e linguagens, né, porque, na verdade, nós vamos ter aí a linguagem constituída, mas a linguagem humana, enquanto indivíduo que raciocina, que pensa, que produz sentido, esse será o nosso foco nessa unidade ainda. Pensar a linguagem como compreensão ou construção do pensamento humano, essa é uma concepção que, de certa forma, vamos sustentar, né, em alguns teóricos, em especial a questão trazida por Vygotsky, quando pensando o processo socio-interacionista e mente e pensamento. Passaremos ainda por uma questão, a linguagem como meio de comunicação, até porque é para isso, então, que surge a necessidade, né, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né, que somos pertencentes a um membro, enquanto membro de uma sociedade. É interessante que a gente atente para esse processo de construção de sentido comunicacional e, obviamente, um processo que vai nos levar a interagir, né, sermos sujeitos partícipes, sujeito mais atuante, sujeito leitor, né, de todo um contexto que está posto para todos, mas que, a partir do domínio desse código, desse signo linguístico, como a gente vai chamar, a gente compreenda, então, as nuances do texto e, consequentemente, do contexto. Daí, então, pensarmos numa sequência, né, a abordagem normativa versus essa abordagem descritiva, pensando numa perspectiva ainda de como que estaria constituída essa gramática internalizada no indivíduo, né, e como ela se apresenta socialmente, e, obviamente, pensar a questão da linguagem, do ensino e da aprendizagem enquanto instrumento, enquanto tríade que, de certa forma, nos leva a nos sentir mais atuantes, como dito, mais crítico e mais participativo em sociedade. Quando o terceiro tópico ainda a ser discutido será exatamente língua, ciência e sociedade. Percebemos que vimos de um meio, esse meio que, obviamente, requer de nós interações, movimento, dinamicidade, e, obviamente, que, uma vez constituído de linguagem e apropriado da língua, propriamente dito agora, né, a gente consiga, de certa forma, mover contextos e, de certa forma, conseguirmos produzir sentido, no sentido ainda de fazermos uma sociedade melhor e uma sociedade mais próspera. Daí, então, vamos pegar os fundamentos teóricos de Ferdinand Saussure, a partir da compreensão de língua e fala, signo, significado, significante, conteúdos que possivelmente vocês já tenham visto lá na introdução dos estudos linguísticos, mas que serão extremamente necessários para que a gente compreenda agora como fazer uso desses conhecimentos adquiridos, né, previamente, e aplicá-los agora à questão da língua portuguesa propriamente dita. Compreendemos ainda a questão do paradigma, né, do sintagma,
e, obviamente, passar por um processo de compreensão maior acerca desse processo de compreensão da língua, né, da ciência e da sociedade, aos olhos do Vygotsky, e agora acrescentando as ideias também do Bakhtin. Então, teríamos uma tríade a discutir nessa unidade, que seria, então, a compreensão acerca do que pensa Ferdinand Saussure, Mikhail Bakhtin e Levi Vygotsky. Até a próxima, vamos lá.